Levante a Bíblia bem alto e declare: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito animada para ministrar a palavra, porque as palavras de Jesus, as palavras de milagres, falam muito comigo. Eu creio poderosamente no agir, no poder do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. E a Bíblia nos conta muitos milagres de Jesus e maneiras diferentes como Jesus operava esses milagres. Amém? Você pode estar lembrando aí vários milagres. E a maneira como Jesus curava um, às vezes era diferente da outra. Então Jesus curou aleijados, mancos, coxos, cegos, paralíticos. Ele curou curas da alma, né? Libertações. Ele fez os milagres apenas falando, né? Apenas dando uma ordem, como os milagres da tempestade, se acesse, quiete, né? O milagre de levante-se, pegue sua maca e ande. Então Jesus curou tocando as pessoas, falando com as pessoas. Amém? E eu comecei falando sobre os milagres para o seu coração ficar preparado para você receber o seu milagre nessa noite. Você crê? Oh, Jesus é o mesmo. Ele é imutável. Então declare assim comigo: eu creio e eu declaro nessa noite que o Senhor pode agir da maneira que Ele quiser. Amém. Abra a palavra em Lucas 7:11. Vamos orar e já começar a leitura, amém? Pai querido, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor Jesus, é verdade em nós, ó Pai. E o Senhor se revela através da Sua palavra, mostrando, Senhor, o Teu querer, a Tua bondade, o Seu poder, a Tua alegria, Senhor, em estar conosco. E mais uma vez te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos, te adorando, Senhor, e está lendo a Tua palavra, Senhor, junto com nossos irmãos. Vem, Senhor, faça o Teu querer, a Tua vontade. Opera, Senhor, os Seus milagres mais uma vez nessa noite, para a glória e honra do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 7:11, uma história bem conhecida, nós vamos estar lendo hoje. Amém? E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade de Naim. E com ela iam muitos dos discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. E chegando, e tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. O Deus visitou o seu povo. Aleluia. Jesus, saindo de Cafarnaum, vai para a cidade de Naim, e que fica mais ou menos a um dia de viagem. Ninguém pediu para Jesus ir até lá. Ninguém falou assim: vamos lá na cidade, vamos até lá. Ninguém falou nada. Mas Jesus, ele obedecia à vontade de Deus. E ele foi guiado por Deus até ali, porque tudo está no cronograma de Deus. Os judeus
eles tinham o costume de sepultar os seus mortos no mesmo dia que eles morriam. E na hora exata que eles estavam saindo da cidade, Jesus vinha chegando. Então, Jesus estava ali no exato momento, na hora, foi perfeita, a hora exata. Ele chegou no mesmo momento, a providência de Deus chegou ali na vida daquela viúva. A chegada de Jesus coincidiu ali naquela porta, que era uma porta considerada, a porta da cidade, a porta de encontros. Um lugar onde muitos viajantes, comerciantes marcaram ali um encontro. Jesus teve esse encontro entre esses dois grupos. Um encontro onde vinha a celebração e onde vinha a tristeza. Um encontro de dois filhos. O Filho de Deus, Jesus, que estava pronto para se entregar por nós e morrer. E o filho da viúva, que estava morto, estava pronto para receber a vida. E o encontro com aquela mãe, com aquela mulher que estava passando por aquele momento de luto, de dor, de ter perdido o seu filho único. Então imagina o contraste. Vem aqui Jesus, eles estavam vindo ali de muitos milagres que estavam acontecendo e as pessoas começaram a seguir Jesus para ver aqueles milagres, né? Naquela época não tinha rede social para a gente acompanhar, né? Tinha que acompanhar pessoalmente, né? Então já fica até a dica, gente, é melhor pessoalmente, viu? Acompanhar pessoalmente. Então você que está online aí, Deus abençoe. Se você está precisando ficar em casa, mas aqui é melhor, amém? Então, eles estavam ali acompanhando Jesus, os discípulos, aquela multidão, celebrando as bênçãos do Senhor, falando dos milagres. Jesus já tinha feito vários milagres, inclusive a do servo, do centurião. E o cortejo, esse contraste da tristeza e da alegria. E nesse momento eu fiquei pensando, né? Qual desses grupos nós fazemos parte hoje? Você pode estar numa situação que você está ali no momento de tristeza, ou você está no momento de alegria, uma mistura de emoções, né? Em 2020 nós passamos por essa mistura de emoções. A gente celebrava a cura do irmão de dia e chorava à tarde com a perda de um ente querido. A gente viveu esse momento, essa situação, mas em todo o tempo, Jesus estava ali conosco. Jesus estava ali, nos fortalecendo. E assim foi esse encontro com a mulher e o filho. Mas quando Jesus se aproximou da mãe, ela disse para ela assim: não chores. Algumas pessoas podem ter entendido errado Jesus ter falado isso. Não chores, mas ela tem o direito de chorar. Ela perdeu o filho, ela não vai ter mais descendência, era o filho único. Ela não vai ter sustento, uma sociedade onde não tinha recursos, não tinha ajuda para as viúvas. E ela passando por aquele momento de dor, de tristeza, onde nós não fomos preparados, nós não fomos criados para passar pela dor, pela morte, nós fomos criados para ser eternos. Mas com a queda do homem, o pecado, nós começamos a viver esse momento dolorido. Então, às vezes, a gente está enlutado, está doendo, porque a gente não foi feito para viver esse momento de dor. Mas um dia, em nome de Jesus, nós vamos estar na glória, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter morte, amém? Glória a Deus. Então, aquelas pessoas podiam até ter falado assim: nossa, mas como ele fala isso para uma mulher que está passando por um momento de tristeza, né? Mas é porque eles não sabiam com quem estava falando. E quando Jesus fala, não é só para consolar. Quando Jesus fala não chores, não é só para agradar, mas é para realizar um milagre. Porque ele sabia o que ia acontecer. Então Deus pode falar para você: não chores. Ele pode. Aleluia. Então Jesus, ele não repreendeu aquela mulher. Ele sabia que a alegria ia retornar aos braços dela.
Então, sendo Deus, Ele pode reverter toda a nossa dor, toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia em alegria, em vitória. E eu não sei se você já viveu momento assim, de tristeza, de alegria, ou de momentos de muita tristeza, onde Deus falou para você, não chores. Alguém já viveu assim? Estava passando um momento difícil e Deus falou assim, não chores. Recentemente nós passamos, né? O médico falou que o Klaus ia internar, fazer a cirurgia, ficar um dia na UTI, 2 dias no quarto e já ia embora. Só que não deu, como o médico falou, não foi exatamente essa sequência, né? Mas estava tudo no cronograma de Deus. Não estava do médico, mas de Deus, estava no controle do Senhor Jesus, todas as coisas. E quando eu vi o Klaus ali, voltando da cirurgia, sem falar, sem mexer o lado direito, com disfasia de fala, de compreensão, eu saí do quarto e desabei. Só que Deus já tinha falado, não chores, eu estou com vocês. Eu estou no controle de todas as coisas. E eu comecei a orar lá no corredor. Imediatamente já convoquei uma equipe de pastores, de irmãos intercessores. Falou, eles vão ser o meu alicerce aqui nesse momento de tristeza. E eu preocupada, porque as meninas iam vir de manhã para o hospital para ver o pai. E eu falei, Senhor, eu tenho que ficar forte, porque vai ser difícil. E aí eu bolei na minha cabeça, não, quando elas chegarem, eu já vou encontrar com elas lá embaixo, eu conto para ela. E aí, de manhãzinha, eu falei, ele olhou, o Klaus olhando, acordou, né? Eu falei, amor, você quer que eu leia a Bíblia para você? Aí ele fez assim, eu falei, puxa, compreendeu, né? E eu comecei a ler o Salmo 91, e no final que eu fiz a leitura, ele falou, amém. Aí eu, amém, amor. Oh, glória, amém. E aí, naquele momento, todo mundo que entrava no quarto, ele falava amém. A enfermeira vinha e falava, seu Klaus, vou dar umas furadinhas aqui. Amém. O médico vinha, Klaus, nós vamos fazer um outro exame. Amém. E até que ele começou a falar, e quando as crianças chegaram, ele já estava falando, obrigado, amém, você é, né? E ali a gente pôde ver esse contraste, né? Do choro, da vitória, do choro, da vitória, pontinho por pontinho, vendo o cuidado de Deus, vendo Jesus trabalhando ali, o Espírito Santo, os médicos atendendo. As providências de Deus chegam em todos os momentos nas nossas vidas. E a compaixão de Jesus naquele momento, vendo ali aquela mulher chorando, aqueles amigos carregando ali aquele esquife, e ele enterrando seu próprio filho, né? E aquela dor avassaladora, ele começou a sentir. E no meio daquelas mulheres todas ali, ele sabia quem era a mãe. Eu fiquei falando assim, Jesus sabia quem era a mãe, porque ele sente o que a gente sente. Ele sabe a nossa dor, ele conhece. Então ele sentiu a dor daquela mulher, aquela dor avassaladora. E ele foi até aquela mulher e com compaixão, agiu com compaixão com ela, dizendo, não chores. Porque a compaixão, ela é diferente da empatia. A gente pode ter empatia pelo outro, sentir ali, não, ai, puxa. Mas a compaixão é quando a gente sente a dor do outro. A compaixão é quando a gente tem uma ação. A empatia a gente sente o que o outro está sentindo, né? Nossa, estou vendo o sofrimento daquele irmão, estou vendo a angústia, a dificuldade, estou vendo a alegria, né? A empatia é um momento que a gente sente, mas a compaixão é um momento de ação, né? Quando o ministério ali do semeadura, né, sai para distribuir comida, roupa, alimento, quando a BEC prepara, quando você traz uma cesta, você está agindo. Você está tendo compaixão daqueles que não têm nada para comer. Você está tendo compaixão daqueles que não têm nada para vestir. Isso é uma compaixão.
Então, ainda que nós vivemos as nossas aflições, pode olhar aí, em cada momento de dor, de aflição, teve uma compaixão de Jesus, teve uma providência divina que foi ao seu encontro. Porque Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa realidade, Ele se identifica com o nosso sofrimento, Ele enxuga, Ele tira a nossa dor, amém? E tem um versículo em Hebreus 4,16 que fala assim, que Ele sempre nos ajuda quando mais precisamos, aleluia. Com Jesus você nunca está sozinho, e Deus, Jesus parou aquele cortejo, Ele tocou naquele esquife, Ele fez algo que ninguém faria, porque Ele não podia tocar, mas Ele, tocando ali naquele esquife, aquilo que era impuro se tornou puro, aquilo que era morto deu vida. E Jesus, Ele trabalha assim, onde Ele toca. A gente conhece a história da Maria Madalena, que era uma prostituta. Nós conhecemos a história da samaritana. Quando Jesus tem aquele encontro com elas, o que era impuro se torna puro. E naquele momento, Jesus tocou, Ele quebrou e parou com toda a liturgia que existia. Jesus é maravilhoso, né? Ele faz essas coisas, né? Curando o sábado, oh, Deus maravilhoso. Então, Jesus deixa de lado ali toda aquela liturgia de cerimônia e Ele fala com o morto. E Ele chama a vida. E Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra para trazer vida, para trazer propósito, para devolver aquilo que morreu. Quando a viúva achou que não tinha mais ninguém, Jesus vem com essa providência, Jesus vem com esse carinho, com esse amor, com essa compaixão, volta a sua esperança, volta o seu sustento, volta a sua alegria. Agora ela vai poder ter netos, ela vai poder ter família, e o sonho que estava morto ali, junto com o filho dela, reviveu. Talvez esses dias você possa ter pensado, o que em mim que morreu? O que dentro de mim pode ter morrido? E Deus quer parar esse momento, essa cerimônia fúnebre que você está fazendo com seus sonhos, com os projetos, com planos, e dar vida, e te dar um direcionamento. Porque quando Jesus entra ali, e troca aquela situação, e aquele moço revive, e começa a falar, e traz alegria de volta à mãe, mudou o caminho. Eles que estavam indo para o cemitério, agora eles vão para casa, celebrar a vida, se alegrar com a família, fazer novos sonhos, novos projetos. E Deus, Ele quer fazer isso com as nossas vidas todos os dias. Trazer novos sonhos, projetos, reviver aquilo que roubaram. Hoje de manhã a doutora Tatiane contou um testemunho maravilhoso. Que ela tinha um sonho, ela começou a fazer aquele sonho e pessoas vieram com palavras e roubaram. E ela recebeu aquele sonho, ela já estava com um consultório novo dela, mas ela não tinha alegria, porque ela foi roubada. Então, às vezes, Jesus, Ele vem, nos ressuscita o nosso sonho, mas a gente não acredita. Não é verdade? A gente não acredita que aquilo era verdade. Ah, não, porque a gente começa a ouvir as pessoas do que ouvir ao Senhor. Então, creia nas verdades que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Não acha que você está sendo iludido ou que está sonhando demais. Deus tem sonhos maiores para você do que podemos pensar, do que podemos imaginar. Aleluias! Eu tinha um sonho de fazer faculdade, quando eu cresci, lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, em São Gonçalo. Quem é carioca aí? Estou vendo a Paty aqui. No meio, no bairro que eu vivia, ali os meus amigos, alguns nem chegaram até o colegial.
E era um valor muito grande para mim estudar. Minha mãe, mesmo não tendo condições, ela terminou até a 4ª série só. E na época, quando eu já era grandinha, acho que uns 12 anos, tinha aquele telecurso 2º grau, que eram umas revistinhas. E ela estudou, ela se formou, fez o colegial nas revistinhas, com diploma e tudo. Depois fez seminário, foi para a Europa 3 vezes. Olha só o que Deus fez, né? Então, para mim, era um valor muito grande estudar. E quando eu passei a primeira vez para a faculdade de pedagogia, eu tinha 23 anos de idade, era muito difícil. Eu estudava, trabalhava, tinha a igreja. E aí deu um certo momento que eu não consegui mais pagar a faculdade. E aí eu engravidei, aí eu fui deixando o sonho para trás, né? Que é como eu ia trabalhar fora, fazer faculdade com o bebê. Não tinha dinheiro para manter a criança e a faculdade, né? E eu deixei aquele sonho. E aquilo, às vezes, trazia uma mágoazinha, sabe, no meu coração. Uma tristeza. Porque, às vezes, as pessoas falavam assim, qual a sua profissão? Aí eu falava para o Cláudio, quando eu parei de trabalhar, depois de uns anos, já tinha uns 30 anos de idade, eu falei assim, eu não vou falar que eu sou dona de casa. Olha que coisa, né? Trabalha muito mais dona de casa, eu vou te falar, hein? Olha, eu tenho essa experiência, tenho dos 2 lados. E eu falava autônoma. Qual a sua profissão? Autônoma. Porque aquilo era uma coisa que doía no meu coração. Eu não ter uma formação. Isso importava para Deus? Não, a obra estava, a gente estava trabalhando, estudando e fazendo e ministrando. Mas para mim era. E o Senhor realizou esse sonho em mim. Ressuscitou o meu sonho. E tudo foi se encaixando de uma maneira tão maravilhosa que, quando eu contei para uma pastora amada que eu queria fazer faculdade, ela falou assim, então a matrícula eu pago. E as coisas foram acontecendo, sim, de maneira... Agora eu estou no 5º semestre, glória, de psicologia. E glória a Deus por isso, porque no finalzinho aqui conta a história que quando aconteceu tudo isso, aquelas pessoas ficaram maravilhadas, aterrorizadas com o poder de Jesus, e isso serviu para glorificar a Deus. Então você vai receber, você vai ressuscitar aí sonhos, vai ser curado, vai se levantar, como Jesus falou assim, levante, você vai levantar, mas lembre que é para glorificar o nome de Deus. E quando eles falaram isso, o povo se alegrou, porque ali estavam vendo, Jesus, Deus está de volta. O povo se alegrou, Deus está de volta. Ele está recuperando as vidas, derramando cura. Realmente esse é o profeta prometido. Esse é o Messias, o Deus vivo. Aleluias. Então não permita que ninguém roube aquilo que Jesus já fez na sua vida. Ele já te levantou, Ele já te ressuscitou, Ele já te renovou, Ele já te consolou. Aleluias. E Ele está completando essa obra na sua vida, todos os dias. Vai de nós agora levantarmos e falarmos, Senhor, eu creio nas suas providências, eu creio nos seus milagres, eu creio que o Senhor traz vida àquilo que não tinha vida, eu creio que onde existia trevas, agora eu vejo a luz de Jesus me guia por lugares onde Ele quer nos levar. Aquela situação de tristeza e de celebração agora se uniu, agora é só celebração, porque Jesus entrou com providência, Jesus entrou com socorro na vida, e Ele entra com providência na nossa vida, Ele entra com socorro na nossa vida. Aleluias. Te adoramos, Pai. Você pode adorar o Senhor por isso? Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus poderoso, o Deus que traz vida,
O Deus que ressuscita, Senhor, os sonhos. O Senhor, ó Pai, que torna aquilo que era impuro, impuro, Senhor. O Senhor que renova a mente, Senhor, cura a alma, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e louvamos e exaltamos e glorificamos o seu nome, Pai. E rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o poder está nas mãos do Deus Altíssimo. E Ele libera esse poder sobre as nossas vidas. A autoridade está nas mãos do Senhor e Ele derrama sobre a sua vida. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, declarando que você recebe essa autoridade sobre a sua vida. Você recebe essa autoridade de vida. Você recebe essa autoridade de compaixão. E em nome de Jesus, em nome de Jesus. No dia anterior dele ir até Naim, ele curou o servo do centurião. E Jesus ficou maravilhado quando o servo falou: Jesus, não precisa ir lá não. Eu creio na sua autoridade. Só fala que o meu servo vai ser curado. Então essa noite, Jesus está derramando essa fé do centurião sobre a sua vida, que você não vai precisar de sinais, maravilhas, nem profecias, mas você vai sentir o toque de Jesus nas suas vidas. Você vai perceber como que Jesus está te guiando, e Jesus vai se maravilhar com a sua fé. Aleluias! Oh, glória! Você pode sentir o sorriso do Pai quando você está na presença dEle e Ele realiza o milagre e você diz: eu creio, Pai, eu creio, Senhor, que a minha dor, o Senhor enxuga todas as lágrimas. Eu creio, ó Pai, que a sua vida, Senhor, me dá um vigor, ó Pai, que a sua presença, Pai, me renova todos os dias. Aleluias! Glórias a Ti, Senhor. Te adoramos, Pai.